Quem foram os homens negros e as mulheres negras no Velho Oeste americano? Hoje você conhecerá a segunda parte desta incrível história. Obrigado a todos e todas que tornam possível que as divulgações destas histórias alcancem mais e mais pessoas ao redor do mundo. Então não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar para que o YouTube compreenda a relevância e recomende cada vez mais. A nossa história de hoje começa no Pendergast Park, em Fort Smith, Arkansas, nos Estados Unidos. Neste local existe um monumento de um homem montado de forma imponente em seu cavalo ao lado de seu cachorro. Este monumento é uma homenagem ao ex-escravizado, um homem negro afro-americano, Bass Reeves, o primeiro delegado negro nos Estados Unidos. Bass Reeves, nascido em 1838 no condado de Crawford, no Arkansas, filho de pais escravizados, teve uma vida notável que transcendeu as limitações que eram impostas pelo viver escravo. Bass ele cresceu no Texas e adotou o sobrenome do antigo proprietário da fazenda onde ele trabalhava, que se chamava William Reeves, logo Bass Reeves. Durante a Guerra Civil, ele fugiu para o território indígena, onde ele conviveu com povos locais e aprendeu ali seus idiomas e também habilidades como rastreamento. E após a emancipação da escravidão, por volta de 1865, Bass Reeves se estabeleceu como um fazendeiro e pecuarista de sucesso na região do Arkansas. No entanto, sua vida tomou um rumo inesperado quando o juiz Isaac Parker o recrutou para o Tribunal Federal de Fort Smith. Reeves, conhecido por sua coragem e habilidades excepcionais, tornou-se um dos delegados mais eficazes da história do Oeste na América do Norte, capturando mais de 3.000 acusados de crimes durante seus 35 anos de serviço. Mas por que a estátua de Reeves tem ele no cavalo e acompanhado de um cachorro? Na verdade, ele tinha um cachorro que ficava com ele o tempo todo e ele inclusive não permitia nem que as crianças tocassem naquele cachorro, porque este animal, um animal muito bravo, e Bass o levaria sempre nas caçadas. E era um cachorro muito grande, preto, peludo e altamente treinado. E ele utilizava ele muitas vezes para vigiar prisioneiros. Em 1907, as agências estaduais passaram a ser responsáveis pela aplicação da lei, marcando o fim das funções de Bass Reeves como delegado. Em seguida, ele encontrou trabalho como patrulheiro no Departamento de Polícia de Muskogee, no Oklahoma. Durante os 2 anos em que desempenhou esta função, a área sob supervisão dele experimentou um período praticamente sem crimes registrados. A carreira de Bass Reeves chegou ao fim em 1909 devido ao diagnóstico da doença de Bright, ou insuficiência renal. Ele passou seus últimos dias doente e faleceu em 12 de janeiro de 1910 em Oklahoma. Alguns pesquisadores afirmam que ele é a inspiração para a criação do lendário personagem Cavaleiro Solitário. Sobre sua vida e história existem livros, séries e filmes. O Oeste da América foi um lugar de muitos encontros históricos e num momento singular da expansão agrícola e surgimento dos centros urbanos e também uma grande migração no Oeste americano. Muitas transformações ocorrendo num curto espaço de tempo. E a figura mais emblemática deste período é, sem dúvida alguma, o cowboy. Mas o racismo na indústria cinematográfica e literária excluiu a vida de pessoas negras das narrativas, de forma que muitos pensam que não havia africanos ou pessoas negras no Oeste americano. No Velho Oeste americano, havia muitos cowboys negros e muitas mulheres negras. Embora o número exato não seja conhecido, muitos historiadores estimam que cerca de 25 a 35% de todos os cowboys na região oeste americana eram afro-americanos no século XIX. E isso sugere que entre 1860 e 1880 havia entre 5.000 e 10.000 cowboys negros. Em um grupo de cerca de uma dúzia de cowboys, geralmente 3 a 5 eram negros ou hispânicos. Embora fosse raro que o líder do grupo, ou o trail boss,
fosse negro, isso ocasionalmente acontecia. Muitos cowboys negros tinham sido anteriormente pessoas escravizadas, e com a emancipação dos escravizados em 1865, cerca de 250 mil afro-americanos estavam no Texas, que era o centro da indústria pecuária, e ali conquistaram a sua liberdade e precisavam encontrar novos empregos, novas ocupações. Alguns continuaram a trabalhar na agricultura, mas outros buscaram oportunidades como cowboys. Lembrando que os primeiros cowboys eram pessoas negras, como eu já disse no vídeo anterior, que deixo aqui no card e também na descrição do vídeo para você assistir assim que você terminar esse aqui. Muitos afro-americanos se mudaram para o oeste em busca de uma vida melhor, procurando escapar da discriminação ou buscar um emprego remunerado nos ranchos. Em 1879, por exemplo, cerca de 40 mil afro-americanos viajaram para o Kansas em busca de novas oportunidades. Enquanto muitos encontraram trabalho em lojas, bares, serviços domésticos ou fazendas, milhares deles se tornaram cowboys. Conheceremos agora alguns homens e mulheres que fizeram parte desta história. O primeiro cowboy deste vídeo é Nat Love, um dos cowboys negros mais famosos que nasceu ainda em escravidão no ano de 1854 e conseguiu a liberdade em 1865. Após a emancipação, ele se mudou para Dodge City, no Kansas, onde ele passou 20 anos trabalhando como cowboy. Nat Love ganhou o apelido de Deadwood Dick ao competir em um rodeio de Deadwood, em Dakota do Sul, em 1876. Ele destacou-se por acalmar, selar e montar um cavalo em incríveis 9 minutos, enquanto o concorrente seguinte levou 12 minutos. Além disso, ele tinha muita habilidade com armas e venceu vários concursos de tiro ao alvo. Trabalhando em ranchos do Texas até o Wyoming, ele enfrentou diversos desafios, incluindo bandidos, debandadas de búfalos e outras intempéries do tempo. E ele se tornou muito famoso por estas aventuras. Ele se aposentou no ano de 1890 e em 1907 publicou sua autobiografia A Vida e as Aventuras de Nat Love e conseguiu uma oportunidade de trabalho como Pullman Porter, que eram atendentes nas viagens ferroviárias. Nat Love viveu intensamente até sua morte em 1921, aos 67 anos de idade. Nosso segundo personagem desta história de hoje é Bill Pickett, um outro cowboy negro famoso que nasceu em 1880 e adquiriu habilidades na criação de gado. Ele tornou-se uma estrela do rodeio apelidado de Dusky Demon, ou Demônio Escuro. Bill Pickett, junto com seus 4 irmãos, fundou a Pickett Brothers Bronco Busters and Rogue Riders, que era especializada em capturar e domesticar gado selvagem. A sua técnica única envolvia agarrar os chifres do novilho, torcer sua cabeça para cima e morder o seu nariz ou lábio inferior. Parece estranho, né? Mas esta era uma técnica do Bill Pickett. Essa prática ficou conhecida como bulldogging e se tornou uma exibição popular nos rodeios do século XX, sendo posteriormente substituída essa técnica que era de morder o lábio do animal, ela foi substituída por uma alavanca de torção. Bill Pickett, um dos primeiros vaqueiros negros, um dos primeiros cowboys negros no rodeio, destacou no Miller Brothers 101 Ranch e no Wild West Show por mais de 25 anos, deixando um legado duradouro. Sua habilidade excepcional o levou à fama como artista, inclusive aparecendo em filmes. No entanto, Bill Pickett enfrentou também a discriminação racial e foi impedido de participar de alguns rodeios por ser afro-americano e sendo forçado, inclusive, a se passar por nativo americano. Ele faleceu no ano de 1932 devido a ferimentos que foram causados por um cavalo selvagem e após a sua morte ele foi incluído no Hall da Fama do rodeio. E as mulheres negras afro-americanas? Qual foi a história dessas mulheres no Velho Oeste? As mulheres negras no Oeste americano enfrentaram oportunidades limitadas como cowgirls, já que para ser um cowboy, ou melhor, já que ser um cowboy era uma atividade predominantemente masculina. Mas nós vamos encontrar algumas divergências nessa história. Muitas mulheres negras no Texas e no Oeste americano encontraram emprego em bares, hotéis e lojas, e algumas se tornaram bem-sucedidas proprietárias de negócios. Eu quero contar a história de 3 incríveis mulheres negras no Oeste americano: Bridget Manson, Clara Brown e Mary Fields. Começaremos com a história de Bridget Manson, ou Bridget Biddy Manson, que nasceu em Mississippi no ano de 1818, e o último senhorio dela, que era o Robert Marion Smith, que era um mormon convertido, ele mudou-se para o oeste em direção a Utah para estabelecer uma comunidade religiosa mormon em Salt Lake City.
E isso ocorreu quando Utah ainda fazia parte do México. Em 1848, Mason, que estava com 30 anos, caminhou 2.700 milhas seguindo uma caravana de 300 vagões nessas grandes carroças. E a caravana finalmente chegou à área de Hollat Cottonwood e ao longo do percurso, Mason foi responsável por montar e desmontar o acampamento, cozinhar as refeições, pastorear gado e servir também como parteira, porque era uma viagem que durava muito tempo. Ela também cuidou de suas 3 filhas pequenas de 10 e 4 anos e também uma recém-nascida. Em 1851, Smith mudou-se com sua família mais uma vez, dessa vez com uma caravana de 150 vagões, se dirigiu a San Bernardino, na Califórnia. Mas a escravidão era ilegal na Califórnia, e quando o Smith traz Mason para este lugar e as outras escravizadas para esta nova comunidade mórmon, começa uma grande controvérsia, porque neste caminho, durante essa viagem, Mason conheceu uma pessoa, Charles e Elizabeth, e eram um casal negro livre, e eles começaram a motivá-la a contestar legalmente esse status de escravizada assim que chegasse na Califórnia. E ela chegou à Califórnia junto com essa família. E após 5 anos vivendo ainda em escravidão de forma ilegal, Biddy Manson desafiou o antigo senhorio, que era o senhor Smith, pela liberdade. E em 21 de janeiro de 1856, o juiz distrital de Los Angeles, o Benjamin Hayes, ele aprovou a petição de Mason e libertou ela, não somente ela, mas 13 membros de sua família. Biddy Manson então mudou-se com a família para Los Angeles. Ela continuou seu trabalho como parteira e também como enfermeira, e acabou economizando algum dinheiro e começou a adquirir alguns terrenos onde hoje é o centro de Los Angeles. Lá ela estabeleceu a primeira igreja, que é considerada a mais antiga igreja afro-americana da cidade. E utilizando a sua fortuna que ela foi acumulando durante esse tempo, que era estimada em cerca de 3 milhões de dólares, ela se tornou uma mulher que atuou na filantropia, doando para inúmeras instituições de caridade, auxiliando os pobres e abrigando e visitando prisioneiros. Mason também desempenhou um papel fundamental na criação de um centro de assistência aos viajantes e também de uma escola primária para crianças negras. Bridget Biddy Mason, ela faleceu em Los Angeles em 15 de janeiro de 1891, aos 72 anos, e ela foi enterrada inicialmente numa cova sem identificação no cemitério Evergreen. Mas em 27 de março de 1988, a prefeita de Los Angeles e membros da igreja que ela fundou conduziram uma cerimônia para marcar o seu túmulo com uma lápide. Uma outra mulher de quem devemos falar é Clara Brown. Clara Brown foi provavelmente a primeira mulher afro-americana a ir para o Colorado. Ela nasceu em situação de escravidão em Fredericksburg, na Virgínia, por volta do ano de 1803. Presume-se que ela foi separada do pai, mas permaneceu com a mãe durante toda a sua infância. Clara e sua mãe foram posteriormente transferidas para Kentucky para trabalhar numa fazenda de tabaco com os seus antigos senhorios da Virgínia. Mas aos 18 anos, Clara se casou com um companheiro que também era escravizado, que se chamava Richard, e eles tiveram 4 filhos, Richard Jr., Margaret e as gêmeas Paulina e Eliza Jane. Mas Clara Brown logo foi separada de sua família. Paulina se afogou ainda jovem e o seu marido e os seus outros filhos foram vendidos assim que o antigo senhorio deles havia falecido. E em 1859, aos 56 anos de idade, Clara Brown conseguiu a sua liberdade de acordo com a lei estadual do Kentucky. O primeiro e mais importante objetivo de Clara foi de tentar reunir sua família, mas ela acabou descobrindo que o mais trágico havia acontecido. Seu marido Richard e sua filha Margaret morreram ainda quando eram escravizados, e o seu filho Richard Jr. foi vendido tantas vezes que não era mais rastreável. Isso deixou a Clara Brown procurando apenas por sua filha mais nova, Eliza Jane. Em 1859, Clara serviu como parteira e cozinheira em um vagão com destino ao oeste, que estava indo para Denver. Ela logo se mudou para Central City, onde abriu a primeira lavanderia no condado de Gilpin. E durante a sua estadia, Clara acumulou uma grande soma de economias e acabou adquirindo propriedades habitacionais e também de mineração, um valor de cerca de 10 mil dólares na época, e convertidos para hoje dá em torno de $1 milhão.
Isso foi em Denver e também em Boulder. A partir de então, Clara ganhou o apelido de Tia Clara. Por quê? Por ela fornecer abrigo e comida para a população local carente e também por ajudar a estabelecer a primeira igreja protestante do Colorado. Ela teve sucesso em ajudar escravizados libertos a se estabelecerem no Colorado. Em 1882, Clara por fim localizou sua filha Eliza Jane em Council Bluffs, Iowa. Nesse mesmo ano, Clara voltou para Denver com sua neta. Ela foi escolhida como pioneira na Sociedade dos Pioneiros do Colorado em 1884. Enquanto os papéis de cowgirl eram limitados para mulheres afro-americanas, muitas se tornaram prósperas, como disse, e em várias outras atividades, como vocês puderam ver. Mas existe um personagem que nós não poderíamos deixar de falar dela por ela ser única neste momento histórico específico. O nome dela, Mary Fields. Mary Fields também nasceu em situação de escravidão no Tennessee no início da década de 1830. Ela viveu em cativeiro até o final da Guerra Civil. Após a emancipação, Mary viajou pelo sul dos Estados Unidos, encontrando trabalhos em barcos a vapor ao longo do rio Mississippi. Ela finalmente conseguiu chegar a um convento de Ursulinas em Toledo, Ohio. Mary Fields chegou em Toledo em 1870. Passou a trabalhar ali para as freiras do convento, desempenhando diversas funções, como lavar roupa, administrar a cozinha, cuidar do jardim, do terreno. Em 1885, ela se mudou para a missão de São Pedro, em Montana, onde as freiras dirigiam uma escola para meninas indígenas e americanas. Embora a razão exata de sua mudança não seja documentada, algumas fontes indicam que Mary poderia ter ido cuidar, na verdade, da madre Mary Amadeus, com quem tinha algumas conexões prévias. Embora tenha sido uma figura crucial nas operações diárias da missão, Mary Fields não foi totalmente aceita pela comunidade local. Com cerca de 150 pessoas na missão, ela cuidava do jardim, caçava e garantia a alimentação de todos, recusando-se inclusive a receber por este trabalho. Essa escolha lhe deu liberdade para ela aceitar outras oportunidades de emprego. Mas Mary Fields teve um relacionamento muito difícil com a liderança dessa missão, pois desafiava as normas de gênero ao vestir roupas masculinas e realizar trabalhos físicos normalmente destinados aos homens. Mas isso nem é nada. Após as notícias que ela se envolveu em um duelo com um homem, o bispo local a baniu da Basílica de São Pedro. Saindo de São Pedro, Mary mudou-se para a cidade vizinha de Cascade, onde foi a única residente negra afro-americana entre os anos de 1886 a 1914. E o relacionamento dela com os outros moradores da cidade também começou a ser complicado, porque Mary resistia aos estereótipos raciais. Ela se recusou a aceitar trabalhos tradicionalmente desempenhados por mulheres negras, como trabalhar como empregada doméstica em uma casa branca. Em vez disso, ela encontrou suas próprias oportunidades de emprego. Em 1895, Mary obteve um contrato para Star Route Carrier, que era o departamento de correio dos Estados Unidos. Um transportador, na verdade, era um contratante independente que usava uma diligência para entregar a correspondência. Inclusive, um dos nomes pela qual ela é conhecida é Stagecoach Mary, ou a Mary da diligência. A rota de Mary passava entre a missão de São Pedro e a cidade de Cascade, e ela entregou correspondência durante 8 anos sem perder um dia sequer de trabalho. Atravessando a viagem de ida e volta de 34 milhas, Mary suportou o mau tempo, bandidos. Quando a neve estava muito profunda para conduzir a diligência, Mary percorria o caminho com aquelas raquetes de neve, entregando a correspondência inclusive a pé. Embora já estivesse na casa dos 60 anos, Mary nunca deixou que essas dificuldades do trabalho a impedissem de completar o seu percurso. Ela foi a primeira mulher negra afro-americana e a segunda mulher a receber um contrato da Star Route do Departamento de Correios dos Estados Unidos. Depois de se aposentar do serviço postal, Mary abriu sua própria lavanderia na cidade. Quando houve a proibição de mulheres frequentarem bares, o prefeito de Cascade emitiu um decreto oficial reconhecendo Mary Fields como a única mulher respeitável autorizada a tomar bebida nos bares locais. Além de tudo, ela sempre andava armada e estava sempre pronta a responder a algum desafio ou ataque.
Apesar deste privilégio, Mary bebia sempre com moderação e não há relatos históricos de embriaguez. Ela passou a viver na companhia daquelas pessoas e ficava à noite nas tavernas, fumando seu charuto, bebendo socialmente e participando de discussões políticas. E também era uma grande apoiadora do beisebol local. Ela morreu no ano de 1914 e foi sepultada em Cascade. E apesar de ser nascida em escravidão, ela viveu para se tornar uma das almas mais livres que já respirou. A vida no oeste americano era difícil para todos e para os africanos e afro-americanos muito mais. Homens negros e mulheres negras fizeram o oeste americano e deixaram marcas eternas desta história. E qual destas histórias você gostou mais? Sobre qual você gostaria de saber mais? Deixe nos comentários. E lembre-se, tudo tem história. A África tem história. Os africanos e seus descendentes têm muita história e eu vim contar para você.